Viu, gente? O negócio é tão diferente que não existe em português ainda. Order the food, skip the bill. Vou fazer a tradução aqui. Peça sua comida e não pague a conta ou pule a conta. O que é isso, gente? Food never comes, the dopamine kitchen. Lá na Coreia do Sul, os caras inventaram aplicativos. Olha só, olha a carinha do aplicativo aí. Como se fosse um aplicativo de pedido de comida. Só que quando você faz todo o processo, você se cadastra, põe os seus dados, escolhe a comida, monta o seu cardápio, o seu pedido, só que na hora de pagar você não faz o pagamento. O que está por trás dessa iniciativa que criaram na Coreia do Sul? É a danada da dopamina. O que é isso? É o fato de que muitas pessoas se perdem no fato de desejar comprar coisas em excesso, sem controle, por impulso, principalmente de noite. Olha que interessante, as pessoas de noite estão lá na insônia, aí pega o aplicativo, abre o celular, pega o aplicativo, começa a rodar, vai no aplicativo de comida, pede a comida, compra, vem a comida, a pessoa come de madrugada, não era o que ela queria, entendeu? Então, o que está por trás disso? Um aspecto psicológico de como funcionam as emoções das pessoas e como que funciona o tal do neurotransmissor da dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Então, para as pessoas não chegarem ao ponto de ter o prejuízo que é chegar ao final de uma compra de uma comida, eles param nesse meio do caminho. Olha que doido. Então, quer dizer, gera a dopamina, porque, segundo os estudos, o que gera a dopamina é o antes de chegar até o final de determinado prazer que você deseja, não efetivamente o prazer, isso eu aprendi aqui, ó, um livro da doutora Anne Lembick, ela conta isso nesse livro, que é um best-seller na ação dopamina, recomendo para todo mundo ler, é muito bacana, viu, gente? E ela descreve todos os mecanismos que geram a dopamina. Dopamina, falando bem rapidamente, ele é um neurotransmissor. Neurotransmissor seria como a parte do nosso cérebro que acelera as coisas, que deixa mais fácil algo acontecer. A dopamina ela serve para isso, o neurotransmissor serve para isso, ele acelera você chegar ao tempo. Aí alguém falou assim, pô, então por que a pessoa não toma uma pílula de dopamina, ao invés dela ter que chegar a esse ponto de comprar de uma maneira descontrolada, a questão do sexo, a questão dos jogos, a questão das drogas, a dopamina está no meio da história. Dizem que a dopamina, de antes de comprar a droga, ela é violentíssima, a pessoa não consegue se controlar, ela tem que chegar até o final. Então, alguém falou assim, puxa, mas por que não dá um comprimido de dopamina à pessoa, ao invés de a pessoa ter que fazer esse ato? É que se você desse um comprimido de dopamina à pessoa, a dopamina iria irrigar todo o cérebro, seria como se fosse uma explosão de prazer que a pessoa teria muita dificuldade. E já existe dopamina para ser tomada, chama-se cocaína, viu, gente? Infelizmente. Então, a história dos aplicativos que não concluem é você evitar o mal maior, mas te dá pelo menos aquele pedaço do processo do prazer. A gente fica assustado até quando vê isso, né? Quer dizer, daqui a pouquinho, será que vão inventar alguns outros aplicativos de outras coisas e chega até lá? Então, fica a preocupação e a discussão do quanto que os psicólogos acham isso bom ou acham isso ruim. Acho que eu vou até consultar algum psicólogo aí para entender qual que é a opinião deles disso. Quer dizer, é como se fosse chega perto do ato, enfim, do final e não conclui para atender essa história do dopamina. E cá entre nós, né, gente? As pessoas, infelizmente, às vezes não controlam suas pulsões, suas vontades, e as vontades às vezes geram prejuízo. Gera a pessoa que vai lá e joga e se arrepende, fica endividado e se arrepende, sexo em excesso, a pessoa perde o controle, compras compulsivas, comer de maneira descontrolada, às vezes por conta de algum outro processo que tem psicológico mal trabalhado. Olha que doideira. Eu fiquei muito impressionada com essa notícia, não imaginava que seria possível alguém criar algo nesse sentido, e eu acho que é falta de louça para lavar, sabe? Tá faltando ter mais o que fazer, né, gente? Vamos combinar? E existem outros hormônios do prazer, né? Tem a serotonina, tem a ocitocina. Então, por exemplo, praticar um esporte é muito interessante para te trazer prazer também com pouco gasto, né? Meditação, mindfulness, também ativa aí hormônios do prazer, uma boa leitura, uma boa música. Então, gente, quando você estiver estressado ou necessitando, né, de prazer, procure atividades que te tragam saúde, né, que não afetem
o seu bem-estar e que não te traga um arrependimento depois, e também que você não tenha que gastar muito. Então, a corrida, o esporte, a música, escrever, enfim, cantar, dançar, né? Fazer coisas que você possa sentir prazer, se é para passear com o cachorro, vai contemplar a natureza, né? Fazer um passeio no parque, enfim, tem 1000 atividades que a gente pode fazer e sentir prazer e não entrar nessa brincadeira aí que, sinceramente, eu não achei nenhuma graça, né? Tudo bem. Graça zero. Graça zero esse aplicativo. Tomara que não venha para cá, que não importa isso aí, como importaram as bets já, né? Não tínhamos bets aqui, trouxeram aí há 4, 5 anos atrás e a gente está todo enrolado aqui com as tais das bets. Famílias endividadas, gente pegando dinheiro com a agiota para poder investir, gastar, investir, não gastar nessas porcarias desses jogos e assim a gente vai. Um monte de gente ganhando dinheiro em cima dos perdedores. Exatamente.